Então, bom dia, boa tarde, boa noite, vocês do primeiro ano que receberam esse último material de orientação de atividades. E aí vocês ficaram buscando qual eram as atividades. E vocês perceberam que era só leitura. Pois bem, então esse primeiro momento vocês receberam esse material, né, Problemas Ambientais, Urbanos e Rurais, e realmente ele é só leitura, são textos que eu acabei sintetizando. O livro não trata especificamente nesta ordem, então, eu tentei, como a gente está mais próximo do final do ano, então, facilitar para vocês. Então, eu peço que vocês façam a leitura, que a próxima atividade que eu encaminhar para vocês terá prosseguimento dessas atividades. Aqui, obviamente, a primeira constituição dessa situação dos impactos ambientais, né? As desigualdades no campo e na cidade, elas começaram principalmente a partir da Revolução Industrial, e aí o Thomas Malthus faz essa reflexão sobre o crescimento populacional que tendia a ter um crescimento geométrico, enquanto a alimentação aritmética, ou seja, a alimentação entraria num processo de produção muito mais lento do que a produção de pessoas, vamos dizer assim, e aí faltaria alimento. Só que ele não contava com a astúcia do desenvolvimento da tecnologia alimentícia. Então, nós, com o passar do tempo, aumentamos a nossa capacidade produtiva. Se vocês pegarem aí, por exemplo, nos últimos 30, 40 anos, a produção de milho, nós quase que triplicamos essa capacidade produtiva, ok? Então, aqui vocês vão lendo o texto e aí a gente vai entrando sobre os impactos ambientais urbanos. Dentre eles, tem uma listagem aqui que vão ser explicadas logo abaixo. Então, poluição sonora e visual, a chuva ácida, a inversão térmica, ilhas de calor, produção exagerada de lixo e etc. Então, dentre elas, a primeira, nós temos aqui, a poluição sonora. Seria o efeito áudio e visual que nós temos na cidade, esse tipo de poluição que gera um certo cansaço, um excesso de imagens e propagandas. Todas as cidades são acometidas por esse fenômeno. Se vocês observarem, andarem pela nossa cidade, de Lages, por exemplo, mesmo tendo um centro relativamente histórico, as casas, de certa forma, ficam escondidas de todo esse processo por causa da grande quantidade de placas e publicidades que se tem do comércio, e o efeito sonoro dos veículos andando, circulando por essa cidade. Então, isso é um tipo de poluição e que gera um estresse nas pessoas. Aqui tem um exemplo de poluição na Times Square, em Nova York, que pode ser lembrada. A chuva ácida é um fenômeno causado pela poluição atmosférica, ou seja, tem acúmulos de determinados tipos de gases, por exemplo, gás de enxofre, nas suas duas variadas formas, e os nitratos, né, que são o nitrogênio, nitrato de amônia, por exemplo, que causam o efeito de acidificação dos ambientes. Por exemplo, nos solos impossibilita a capacidade produtiva. Nas florestas, por exemplo, aqui na República Tcheca, que temos um exemplo da queimada da vegetação, ou seja, ela começa a queimar a parte da copa das árvores por causa do excesso desses elementos, principalmente amônia, nitrato, que vai causando essa queima nas folhas. Então, as árvores mais antigas vão sofrendo com esse processo. O maior exemplo, se vocês deixar qualquer chapinha de metal exposta no tempo, 2 dias que pegue uma chuva, ela já começa a aparecer a ferrugem. Isso é uma demonstração do efeito da chuva ácida. Materiais de estátuas, por exemplo, de calcário, materiais que sofrem essa erosão muito mais efetiva, obviamente, com o efeito da chuva ácida, isso acaba aprofundando. A inversão térmica que acontece nas cidades, basicamente o excesso de produção de calor dentro da cidade faz com que gere um efeito, basicamente um efeito estufa dentro da cidade, a inversão térmica, ao invés do ar frio, que normalmente tem uma maior densidade, estar na parte mais baixa, acaba sendo flutuabilizado por essa massa de ar quente. Só vocês fazerem um teste bem simples. Abriu a porta da geladeira, o freezer da geladeira, se você tem uma geladeira duplex, quando você abre, você sente aquela massa de ar frio descendo. Então, a massa de ar frio é mais densa. E quando você abre a porta do forno, quando está assando alguma coisa, o ar quente tende a ir para cima. Então, esse efeito acontece na cidade. O problema disso é que esse ar frio ele é empurrado para a camada mais superior e o ar quente permanece circulando dentro da cidade, ou vice-versa, dependendo da época do ano, ok? Então, isso seria a inversão térmica. Provoca com que essas massas de ar estejam no local que não deveriam estar por causa da presença excessiva da massa de calor. As ilhas de calor, então aqui tem uma demonstração bem simplificada, que quando você vai se aproximando das áreas rurais e vai se aproximando de um centro de uma cidade,
tende a ter um maior aquecimento. Então, essa ilha de calor, essa demonstração nesse gráfico vermelho, seria a média de temperatura. Enquanto você sai... O maior exemplo disso é quando você vai viajar. Passa próximo de uma rodovia que tem uma área florestada. Essa área florestada, você sente aquela brisa, aquele ar bem fresco. E quando você entra na cidade, já vem emana aquele calor. Então, isso seria o efeito das ilhas de calor. O lixo não precisa entrar em detalhes, a nossa cidade também sofre com este problema, principalmente no Rio Cará, quando há o alagamento natural dele por causa de um volume maior de chuvas, nós percebemos que na margem dele há um acúmulo excessivo de lixos. Beleza? Acho que era isso. Qualquer coisa vocês me acessam aí, me procuram pelo próprio YouTube ou pelo WhatsApp. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu, fui!